Oiês, bem-vindo a mais um GTC Cast, o podcast que tem o intuito de transformar a vida de quem nos ouve. Eu sou Thais Campbell e hoje a gente está com uma convidada tão, mas tão especial. Vou dar algumas dicas para ver se vocês sacam aí quem é. Ela é a pessoa mais CDF que eu conheço na vida, a que mais tem sede de conhecimento, que não desperdiça nenhuma oportunidade para aprender mais. Ela é médica, dermatologista, mas não só da área estética. Ela é a rainha da dermatologia clínica e cirúrgica e dos transplantes capilares. E se tiver algo mais que for surgir na dermatologia, pode saber que ela vai ser rainha também, porque ela é a minha musa inspiradora da vida, a dermomusa, a minha mãe, doutora Neide Dozono. Ai, só de olhar já fiquei emocionada. Muito bem-vinda, Mamu! Será que a gente vai dar conta de terminar esse podcast? Sem chorar, eu tenho certeza que não, porque eu já estou chorando. Mas vamos lá, muitas perguntas. Hoje a gente vai entrar aqui e contar talvez detalhes da vida da senhora que eu tenho a honra de conhecer alguns deles, mas que talvez muitos dos pacientes da senhora, dos nossos seguidores que amam a Dermomusa, eu vou aí em eventos, às vezes ela não tá junto, mas cadê a Dermomusa? Então a gente vai contar algumas coisas lindas da vida da senhora, né? Algumas passagens desafiadoras, né, que a senhora teve. Ela não sabe quais são as perguntas, a gente vai revelando aqui ao vivo. Bora lá. Então, a primeira pergunta que eu faço praticamente para todos os nossos convidados é: quem é a Neide além de médica? Eu gosto sempre de me apresentar como sendo uma serva do Senhor, né? Acho que isso ia ser óbvio para minha filha Thaís. É uma escolhida, né, para brilhar a luz do Senhor aqui nessa terra. E que ela faz muito bem, diga-se de passagem, aonde ela chega, né? Mas conta mais, além desta faceta que é a mais importante, né, da vida da senhora, tem tantas outras além de médica e serva. Conta mais. Então, eu sou a esposa do Edmar há 45 anos. Uau! Sou a mãe da Cíntia, minha mais velha, e mãe dessa joia preciosa aqui que Deus me deu, Thaís. Sou a avó do Lorenzo, da Mel e da Naemi. Lindos. Muito bom. Então, já que ela quis resumir ali, porque tem muito mais para ser contado, eu vou começar a investigar aqui junto com vocês. Queria começar então da parte médica, perguntando o que fez a senhora escolher a medicina e desde o começo a senhora sabia que queria dermatologia ou quando isso se revelou ali nas escolhas? Bom, essa história eu já contei num outro podcast. Ela é famosa, gente, ela vai em vários podcasts. Eu tenho um irmão mais velho, o Lourival, que eu sempre admirei, e ele escolheu fazer medicina. E assim, sabe aquele irmão que você inspira, se inspira nele? E eu pensava, meu irmão escolheu medicina, eu também vou, porque ele é muito inteligente, muito sábio. E aí a dermatologia também foi por influência dele, por quê? Porque naquela época, lá, 45 anos, né, ou mais atrás, a gente sempre pensava em ir para uma área básica. Gineco, cirurgia, pediatria, clínica médica. Mas ele usou e foi para uma subespecialidade, que foi oftalmo. E assim, não necessariamente que eu pensei em fazer uma subespecialidade, mas dentro das cadeiras que a gente faz, as matérias que a gente cursa, eu me deparei com a dermatologia e era uma equipe de professores muito boa, isso com certeza me influenciou, melhor do que todas as outras subespecialidades pelas quais eu passei. E aí eu me encantei, porque você atendia o paciente, 15 dias depois ele fazia o retorno e você via a melhora. E você já dava alta, né? Fantástico. E muitas doenças. E aí isso me fez encantar, por quê? Porque várias outras
áreas, você fica ali com o paciente crônico, né? O paciente sempre reclamando, parece que ele nunca melhora. E a dermatologia foi assim. Ai, que lindo. É tão interessante isso, porque das outras entrevistadas lá da clínica, né, das médicas, o motivo da escolha, com certeza, todas são diferentes, porque elas não pegaram essa época da dermatologia, né? Quando a doutora Neide escolheu fazer dermatologia, era dermatologia só clínica cirúrgica, não existia a parte estética, né? Mas antes da gente entrar nisso, eu queria até perguntar, nesse momento ali, né, que a senhora então decide fazer medicina e estava lá em Araguari, que nem faculdade de medicina tinha. Como foi isso? Para onde a senhora foi? Como foram essas escolhas também? O povo de Araguari, sempre que saía para fazer algum curso superior, ia para o Rio, como meu irmão foi e tantos outros. E eu também pensei em ir para o Rio. Mas chegando lá, o meu irmão não deixou ir para o Rio, que ele achava que eu ia dar muito trabalho para ele ir lá. Olha, danado, tio Lô. Falou, não, papai, não deixa a Neide vir para cá, não. E aí eu fui para Ribeirão Preto fazer cursinho, né? E de lá eu não fiz inscrição para nenhuma faculdade ali pro lado do Rio. Fiz ali pro lado de São Paulo mesmo, por aqui, né? São Paulo mesmo. Mas no final do primeiro ano eu não passei. Tá. Aí agarrei duro, porque meu pai me deu uma bronca, falou: seu irmão passou de primeira, você não passou porque você não estudou e realmente não tinha dedicado suficientemente. E aí ele, bravo, voltei, falei: pois bem, então eu vou estudar agora, né? E aí descobri que tinha medicina no meio do ano em Brasília, era a única que tinha. Aí a concorrência, assim, era absurda, porque todo mundo ia para lá, né? É. Porque só tinha lá. Mas aí passei. Passou! E aí, então, ela fez o NB em Brasília. E aí tem uma parte da minha história importante que acontece aí nessa época. Conta aí. Bom, aí eu namorava o Edmar, né? E a gente, apaixonadamente, quis casar durante o curso. Ele morando lá, não sei quantos mil quilômetros de distância, no Mato Grosso, e eu lá em Brasília, a gente casou. E engravidei rapidamente. Casei em dezembro, em março eu já estava grávida, e em novembro eu já ganhei a Cíntia. E aí, logo em seguida, engravidei da Thaís. Então, elas são 1 ano e meio só de diferença, né? E aí a Thaís nasceu em Brasília, porque eu estava fazendo a faculdade lá. E conta mais, porque essa parte toda da história tem tantos detalhes ali, né? Porque como fazer faculdade com essas duas bebês, como foi isso? Bom, até então eu morava no alojamento da faculdade, lá do NB, no chamado CO, né? Aí me mudei, arrumei um apartamento e mobiliamos. E aí, quando nasceu a primeira, a mamãe falou: deixa que eu fico com ela, tal. E aí a Cíntia ficou em Araguari com a mamãe, né? Mas logo depois eu engravidei, aí não tinha jeito. Aí eu trouxe a Cíntia para o Brasília e com a Taizinha já bebezinha, as duas lá, a gente foi arrumar babá. E aí a gente ficava com medo de arrumar uma pessoa estranha lá em Brasília. Então a gente ficava, papai e mamãe ficavam tentando arrumar babá lá de Araguari, né? Aí as meninas, no período que eu fiquei lá em Brasília terminando meus estudos, elas tiveram assim umas 10 babás, porque elas chegavam em Brasília, Brasília não tem esquina, é tudo Os diferente, né? blocos. Aqueles blocos e tal, elas não se adaptavam, então ficava um mês e voltava. Até que no final a gente conseguiu uma que pegava essa Thaís e a Cíntia e rodava aqueles blocos lá para todo lado, vivia na rua com essas crianças enquanto eu lá estudando. Essa parte eu emociono muito de contar, porque hoje a gente tem vidas, né, tão privilegiadas e naquela época, né, fazer um curso superior já não era fácil, já não era para todos. E aí fazer ainda, né, com um marido no outro lado do país, do outro lado do país. E aí depois com uma primeira filha. E eu que tenho dois, né, pensar naquela fase, né, quando eu ganhei o meu primeiro, imagina eu ter que deixar ele com a minha mãe para poder continuar a carreira. E ela fez a escolha porque ela tem muita paixão mesmo, né?
E aí, não só isso, aí veio mais uma bebê, então tem que ficar com uma filha longe, a outra aqui, né? E ela superou, venceu tudo e concluiu com louvor, né, a faculdade e a dermatologia. E aí, depois de lá, como foi isso? Bom, aí não dava certo, né? Eu tinha uma professora maravilhosa, a professora Iselda, que é a chefe lá do serviço da UNB, e uma palavra boa na hora certa é fundamental, né? Então ela virou para mim e falou assim: Neide, vai embora, você já sabe muito, você sabe muito. Vai embora, pega essas meninas e vai embora lá para o Mato Grosso, senão você vai ficar sem seu marido. Aí eu pensei bem, falei, eu gostava muito, gosto muito da Iselda. Falei, sabe, quer saber? Eu vou. E aí parti para esse Mato Grosso com essas duas meninas, levando a nossa mudancinha numa caminhonete, né? Meu pai arrumou um motorista legal lá, o Osmar, e lá vamos nós, rumo ao Mato Grosso. Não sei quantos mil quilômetros de atoleiro, ponte caída, estrada de terra, e essas duas meninas dentro dessa caminhonete, de repente uma começou a vomitar. Foi aquela viagem, mas, né, o amor supera tudo, né? Sim. Então lá fomos nós e eu fiquei lá no Mato Grosso por um ano com ela, só que lá eu não tinha o luxo de fazer dermatologia, porque a cidade era uma vila de 4.000 habitantes. Então eu fui para um hospital, ela já tinha 2 hospitais, mas pegava muito, era assim, acidente de desmatamento, que caía lá um galho na cabeça de uma pessoa e ela chegava lá traumatizada à morte já. Chegava outra para ganhar um bebê e eu ia fazer o parto. E malária, né? Uma em cima da outra. Então, assim, dermato mesmo, eu quase não fiz. E eu pensava, gente, mas o que eu estou fazendo aqui, né? Mas tudo bem, lá com as meninas, o marido, enfim, a família estava junta. Até que o meu pai e a minha mãe foram lá ver as meninas, morrendo de saudades, eram as primeiras netas, né? Meu pai rasgou esse chão todo aí com a minha mãe, foram na caminhonete, chegaram lá e a estrada do mesmo jeito, atoleiro, ponte caída, malária na estrada, calorão. Não tinha posto, né, na beira da estrada, aquela dificuldade. Quando eles chegaram lá, acho que eles pensaram, o que que eles estão fazendo aqui, né? E voltaram assim, né, pensando com muita saudade de pensar que a gente ia ficar lá, não sabia quanto tempo, e a dificuldade de chegar para ver a gente, né, ver as meninas, né? Que vó é assim. A minha mãe me ligava e falava assim: eu tô com saudade de você, não, tô com saudade das meninas. Até hoje ela aprendeu isso também, inclusive. Aí meu pai fez uma proposta, na época tinha sociedade, ele e meu irmão, que é médico, tem oftalmo, de o Edmar, meu esposo, largar a Emater, ele era agrônomo da Emater lá, já fazia muitos anos, né? Já tinha adquirido terras lá. E ele pensou em convidar o Edmar para vir, mudar totalmente de profissão, largar a agronomia, largar a fazenda e vir embora para Araguari para entrar numa sociedade de transportadora de pesada. E eu quis, né? Mas quando o Edmar decidiu que ele viria, me deu um frio na barriga. Pensei, gente, ele está largando tudo, a vida dele aqui, que ele conquistou, né? As fazendas que ele comprou, a profissão, né? Que era concursado e tudo. Ele está indo embora, pensando em mim, né? Pensando nas filhas e ele, né? Mas a hora que ele tinha tomado a decisão, ele falou: não, já pensei bem, é isso que eu quero, e a gente veio. Aí viemos no Fusquinha, né? A Aham. volta. A volta foi nesse Fusquinha, a viagem novamente naquele estilo, né? Pegamos uma outra estrada que não tinha fim. Gente, eu achava que aquela estrada não ia acabar nunca. Não tinha posto, não tinha nada. Pensava, o combustível vai acabar aqui até que a gente chegou numa balsa, num rio. Esse caminho foi a primeira e última vez que a gente fez ele. Aí tinha uma balsa, aí a gente passou o carrinho na balsa, passamos todos nós e seguimos e chegamos em Araguari. Eu sou péssima de lembrar de coisas, né, do passado. Então, dessa época eu não lembro muito, mas eu lembro da parte de que onde a gente morava estava quente, a gente tomava banho no rio, estava frio, era banho de banheira com a água esquentada ali, né? Então não era uma fazenda, né? Era uma roça mesmo, gente, assim, uma situação bem desafiadora, né? E mais uma vez minha admiração a essa maravilhosa que superou tudo isso. E aí chegou em Araguari.
E conta então, né, esses desafios agora já na dermatologia em Araguari do começo da carreira. Aí eu fui para um serviço público, que era um posto de saúde, lá perto da casa dos meus pais, porque eu pensei, eu não vou abrir consultório agora, porque as meninas já cresceram desse jeito, estão crescendo desse jeito, com essas dificuldades, né? Eu estudando, e aí não tinha muito tempo para elas. Pensei, agora eu vou me dedicar a elas e vou trabalhar meio período num serviço público, né? Porque de uma certa forma, o paciente é do serviço, não é seu. Tem uma estabilidade também, né? Daí eu fiquei lá esses anos todos trabalhando. E quando as meninas já estavam mais grandinhas, eu recebi um convite de um colega muito querido, Dr. Simval. Admiro muito, agradeço muito a Deus pela vida dele, que é cirurgião plástico. E ele estava começando a carreira dele. E ele, visionário, falou: um cirurgião plástico junto com uma dermatologista vai ser tudo de bom. E ele falou: Visionário, que hoje é absolutamente comum, mas naquela época não tinha isso. verdade. Essa ligação. E ali eu era a única dermatologista, assim, de serviço público que fazia muita coisa, né? Tinha os outros colegas maravilhosos, a doutora Carla Dyer, o doutor Haroldo Nakaguma, com a doutora Márcia, que já estavam em Araguari. Mas eu ousei fazer muitas coisas diferentes pelo posto de saúde, não apenas as consultas, mas fazer bastante procedimentos. E aí, quando eu recebi o convite, eu pensei, bom, chegou a minha hora, então agora eu vou abrir meu consultório, né? Tudo assim, Deus encaixando. As meninas já estavam maiorzinhas, tinha a avó por perto, que dava muito apoio, mas o avô, né? Os avós, né? Os 4 avós delas lá em Araguari. E aí nós abrimos juntos esse primeiro consultório. E nessa fase, então, já começou-se um pouco da dermatologia estética, com dessa transição aí, porque a senhora pegou dermatologia raiz de só clínica cirúrgica, e ali já era nessa época que estava começando? Já, e assim, eu passei a frequentar muito, aí começou inaugurar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. É verdade. E eu passei a frequentar, né, me associei a essa sociedade e eu passei a frequentar tudo que a sociedade oferecia. Porque a faculdade e os estágios de dermatologia, né, a residência da dermatologia oferecia apenas isso. Oferecia muita dermatologia na área alérgica, clínica, cirúrgica, mas estética foi a partir da fundação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. E aí, essa sociedade, né, teve o nosso grande, querido professor Ival Pérez Rosa, que foi um desbravador, e ele foi ensinando. Ele falou, gente, olha, existe um peeling que chama fenol. E aí tinha um outro professor da USP também, que já faleceu, que ensinava muito os peelings de ata. E eu fui querendo mais e mais. E dentro da sociedade, ela foi desbravando toda a área estética que foi chegando, né? Os preenchedores de colágeno bovino, que dava muita alergia. Tem noção, né? Gente? Olha, isso aqui é uma enciclopédia da história da dermatologia. Então, quando ela fala ousadia, vocês entendem um pouco de onde vem hoje, né? A minha ousadia tem história aqui, ó, tem bagagem. Porque pensa naquela época, não era como hoje que a gente tem uma tecnologia e surge uma tecnologia nova. Não, era uma especialidade nova, algo que não existia, que não se fazia na medicina. E estava surgindo ali. E ela, assim, né, desde aquela época, rata de curso, e é em tudo, quando ela fala tudo, era tudo mesmo. Eu me lembro da senhora, inclusive, isso também eu aprendi com ela, né? Até hoje eu vou nos congressos, viajo para fora, enfim, para eventos, e levo as crianças, levo a família inteira, porque eu aprendi com ela. Eu já ia desde criancinha nesses congressos. Conta dessa parte também. Aí eu não perdia um congresso. Os que eu mais gostava eram da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, porque lá tinha realmente muitos avanços, né? Saiu do óbvio, do clínico e tudo. Então eu não perdia nenhum. E todas as jornadas, aí começaram a ter as jornadas também, e aí o Brasil inteiro, né? Jornada em Ribeirão Preto, jornada em Brasília, jornada para todo lado. Eu ia, mas não ia sozinha, logicamente. Levava, carregava todo mundo junto. O Edmar era o nosso motorista. A Thaís sentava no banco da frente, abria o guia 4 rodas. E ela era mais espertinha para ver essas coisas. A Cíntia no banco de trás, dando assessoria. E íamos desbravando. Entrávamos em São Paulo,
E andávamos aqui tudo, rodava para lá para cá, às vezes perdia um pouco, mas participava de tudo que tinha, né? Então, eu ia muito nos congressos da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Na época era só o que tinha, não é como hoje, que você escolhe, que o povo leva na clínica do GTC todos os congressos, os eventos, os cursos, os lançamentos, mas naquela época não era assim. Você tinha que ir, mas ainda bem que tinha essas duas sociedades que promoviam os eventos, os congressos, né? E uma coisa tão engraçada, uma curiosidade para contar para vocês. A minha mãe sempre foi muito fazedora, eu digo assim, né? Ela ia para aprender e tal. Então, esse era um dos grandes focos dela. Mas ali naquela época, ela sempre muito arrumada, mas não era uma vaidade, né? Minha avó era muito vaidosa, a nossa Bachan. E eu já tinha uma vaidade, então, inspirada ali. E eu morria de vergonha quando a gente vinha nos congressos em São Paulo, porque chegava a verdadeira família Buscapé. A gente parava esse foi inesquecível, um congresso super importante da sociedade, né, de cirurgia no Mofarrege, que na época assim era o auge do Brasil, né, e a minha mãe, né, tinha já muito esforçada, tinha as possezinhas ali dela, mas tudo muito simples, né? Então a gente parou lá o carrinho, não lembro qual o carrinho que tinha na época na porta do Mofarrege, e aí desce assim carregando uma garrafa térmica vermelha com a água que a gente veio tomando aí no caminho, aquela mala antiga, aquela marronzinha assim de carregar de alas, e aquela os travesseiros, aquela familiar, e as crianças e os dermatos já mais, né, que já tinham todo, né, um refinamento, né, paulistano de ser e de outras capitais, mas a minha mãe não se intimidava por isso, descia aquele todo mundo e ela ia aprender que era o que ela queria para levar para os pacientes dela, né, em Araguari, que ela tanto amava. Não, e levava as meninas para todas as festas que tinha Também tem esse detalhe que eu já frequentava até as festas da dermatologia desde o berço mesmo ali. Bom, e aí todo esse avanço então na dermatologia, né? E a senhora não tinha medo de realmente aprender, se sentia segura, a senhora ia colocar em prática, né? E pensar em 40 anos já de história aí na dermatologia, 40 né? anos. Como que a senhora encara, então, todas essas mudanças, pegar desde o surgimento dessa nova especialidade, né, modalidade na medicina, até hoje, a realidade que a gente vive. Eu acho que a gente é geração edição limitada, Muito! Não haverá mais, nunca mais. porque a gente viu lá a evolução da dermobrasão, gosto muito ainda, que muitas coisas não substituem a dermobrasão, né? As lipos de consultório, de pequenos volumes, os peelings de ata, as grandes evoluções nas tecnologias, ainda mais estando dentro de São Paulo, ainda mais estando dentro do GTC, que é vanguarda e é de ponta, né? Que tudo que chega novo chega primeiro lá para nós. Então, é assim, é igual você, né? Em todas as áreas, tudo tem evoluído muito. Você pegar um telefone fixo, que custava uma ação, não sei como é que comprava aquele telefone fixo por muito dinheiro, né? E A linha, né? A linha, né? Hoje em dia, os celulares aí de última geração é esse vácuo aí de tempo, de você ver as coisas se transformando num período aí tão curto, né? Então, eu também falo que eu vi tudo isso e fico, assim, encantada de poder agora, né? Eu que vivi lá atrás, tudo que vivenciei com todas as dificuldades e lutas, hoje eu poder receber tudo de bandeja, né? Assim, tapete vermelho, que é a mãe da doutora Thais Campbell. Ela é a doutora Neide da Zona. Para tudo que é inovação aqui dentro de São Paulo e no exterior também, né? Então eu fico assim, achando que tô no céu, né? Claro, o céu vai ser muito melhor, mas eu digo que dentro, na área da dermatologia, acho que eu atingi o pico, o máximo, né? Então, agora vocês entendem quando eu repito muito que ela é professora, para mim, assim, da vida, não só em todos os outros aspectos, mas na dermatologia, é porque eu realmente não conheço alguém na dermatologia que tenha tamanha bagagem, né? De ter acompanhado esse surgimento de todo
o racional, né? O raciocínio para se criar uma técnica e ver a técnica ali no formato raiz dela e ela passando por toda essa evolução. Então, hoje, mesmo quando a gente pensa nas tecnologias de laser, né? Que é algo lá no passado não existia, mas elas vieram da base de quando tudo começou ali, daquela linha de pensamento. Então, ela tem uma forma de raciocinar em cima de cada protocolo criado no GTC, que é uma bagagem que nenhuma outra pessoa tem, né? Então, por isso que ela nos ensina tanto e de ter essa inquietude de querer sempre aprender, mas nunca deixando a raiz lá atrás, né, de lado, porque traz o equilíbrio, né? Então, quando a gente está diante de um caso difícil, todas as médicas do GTC, a gente procura por ela, doutora Neide, o que a gente faz aqui? Porque daí ela traz, então, né, dentro das técnicas antigas associadas com a nova, uma solução ainda mais nova, né? Porque é esse criar e recriar, reinventar o tempo todo, numa especialidade que é muito artística, né? Que tem toda a parte da doença, sim, de protocolos instituídos, mas que tem que ter esse olhar, e para isso, quanto mais bagagem, né? Mais olhar se traz, mais arte se cria de maneira excelente, né? Então, nosso muito obrigada, enquanto filha, Thaís, né? Enquanto GTC e enquanto dermatologia do Brasil e do mundo, por toda a contribuição que a senhora faz a cada dia, né? Que a senhora cria ali, inventa. As pessoas falam, esses dias eu recebi um representante, que eles têm toda uma história ali da companhia, que o pai, ele era... começou com serviços assim, era motorista, fazia serviço braçal mesmo na vida, e aí começou a entrar numa empresa que fazia maca para consultório, e assim foi indo, até que ele começou a desenvolver produtos nessa fase aí de quando começou a ter a parte estética, e ele sem estudo nenhum, o pai. E aí os filhos foram entrando na empresa e foi se criando, e hoje é uma empresa grande, sólida, com muitas tecnologias, mas o filho lembra, né, de quando o pai saía para vender as tecnologias e saía de um consultório e falava assim pro filho, vendi tal, falava o nome, ele, mas o que é isso, pai? Não existe ainda, a gente vai criar, a gente vai fazer, você vai fazer assim, assim, assim e vai dar certo. E a doutora Neide é essa pessoa, né, lá na clínica as pessoas não entendiam quando eu às vezes falava, tal coisa não existe, não, mas nós vamos fazer assim, assim, e ele vai existir, porque são coisas consagradas que junto vai ser ainda muito mais poderosa, e até hoje ela faz muito isso, né, vira e mexe, os departamentos me mandam, isso aqui não existe, como que vai ser? Não, a doutora Neide vai guiar, vai fazer e vai acontecer e vai existir. E aí até então agora trazendo para isso, bom, 2 filhas lá atrás, né, você era fazendo faculdade quando nós 2 nascemos, a senhora imaginava que alguma de nós iria fazer medicina, e não só medicina, iria se inspirar, né, na senhora e fazer dermatologia? Não, eu não tinha assim planos, né? Mas quando vocês eram pequenos, a gente morava aqui naquela casa ali na Venceslau Brás, na esquina. Elas tiveram uma amiguinha, que até já faleceu, a Daniela, né? Loirinha. E essa menina, nossa, ela era um encanto de cuidar. Ela é um pouquinho mais velha que a Cíntia e a Thaís, e elas cuidavam muito de vocês 2, né? E aí vocês ficavam brincando. E a gente tinha também uma funcionária em casa, que é a Eliane. E a Eliane me contava que quando vocês brincavam, que eu mesma não tinha percebido isso. Que a Cíntia falava que ia ser professora, Já falava. gostava de brincar de escolinha com a Dani, vocês, né? E a Thaís falava que ia ser médica pediatra. Porque a Thaís tem muito talento com criança, né? Gosta de ensinar, mas gosta muito de cuidar de criança. Então, juntou ali várias coisas. E eu guardei aquilo no coração, né? Mas pensava, vamos ver o que vai dar, né? Sem muitos planejamentos. Aí quando elas começaram a ter que escolher uma profissão e tudo, a Thaisinha quis fazer medicina, né? E como aquele irmão que eu falei, ela também se inspirava nele, falava, eu vou fazer oftalmo, né? No começo foi isso. Meu tio e tal. Mas aí eu falei para ela assim, um dia, acho que eu falei só uma vez, falei, filha, nessa época de Mar já nem não trabalhava mais na matéria, tinha fazenda, cuidava de gado. Eu falei para ela uma vez assim, olha quem que chega mais feliz em casa, sou eu ou seu pai?
Não lembro disso, gente. Porque, assim, a medicina, né, envolve muita responsabilidade. Na época, a gente já trabalhava muito com a dermatologia estética. E, às vezes, os pacientes nem sempre, né, você não atinge a expectativa do paciente, ainda mais naquela época que era bem mais precário. O Edmar chegava da fazenda, né, cansado e tudo, mas cabeça leve, né, que só lidava com gado, né, e eu dormindo à noite ali pensando naquela paciente, né, O tempo todo. que você fez um preenchimento de colágeno que De vai boi. dar de boi, que ia dar aquela alergia. Aí, mas eu não falei mais nada, que eu pensei assim, essas coisas quem tem que pôr no coração é Deus. Tá. Então deixa ela fazer o que ela tá sentindo vontade de fazer. E foi assim, né? Aí você decidiu mesmo fazer a medicina e seguia. Depois, quando ela fez a medicina, aí sim eu queria que ela fizesse dermatologia. Aí eu falei, não, então já que fez, vai para dermato, porque dermato é uma especialidade muito feminina e você vai ser muito feliz sendo dermatologista. E aí me apaixonei quando eu passei pela cadeira de dermato e vi a versatilidade, né? Era uma coisa assim, a gente não tem todo dia a mesma coisa, é todo dia algo novo, diferente, né? E isso foi o que me apaixonou ali na dermatologia também, mas sobretudo ver como a minha mãe sempre teve a paixão, sabe, de fazer e de ver como ela podia criar e se reinventar todos os dias com tantas técnicas novas que se aprendia, mas que ela mesma desenvolvia também. Acho que isso foi o principal gatilho ali que me fez escolher a dermatologia com a minha inquietude, né, que eu sempre tive. Bom, e aí a senhora então contou já pela fase que a senhora, né, passou em UNB Brasília, Mato Grosso, né, atuando como médica lá, mas não exatamente na dermatologia que a senhora queria. Veio para Araguari, posto de saúde, montou o primeiro consultório. E ali, por muito tempo, né, a senhora viveu na fase de convênios por muitos anos. Então, queria contar um pouco dessa transição também. Como que a senhora transicionou para uma clínica em Araguari de dermatologia totalmente particular? Porque hoje, aqui em São Paulo, isso é a nossa realidade, é o comum, né, da nossa bolha que a gente vive aqui de privilégio. Mas para muitos dermatos e médicos do mundo todo, ainda vivem na realidade ali dos convênios, né? Então, conta um pouquinho também dessa fase, dessa transição. Eu atendia cerca de 40 pacientes por Tem dia. noção, gente? Começando assim, tipo, 6:30 da manhã, parando 10 da noite, sem parar para almoçar, né? Viram da onde eu aprendi? Quem sempre me deu bronca de eu ser assim? Então, assim, era um número infinito de pacientes. Infinito. E cada hora chegava um diferente, uma coisa, e muito convênio, misturado com particular, né? E mesmo, né, com consultas muito rápidas, era assim, Deus na terra, Deus no céu e doutora Neide na terra. Os pacientes amavam, mesmo sendo uma consulta de 5, 10 minutos, ela sempre entregou tudo no tempo que podia, né? Aí chegou um momento que a Cíntia, a minha outra filha, a Thaís, e o meu querido genro Eduardo viram aquele meu ritmo frenético, né? E eles aqui em São Paulo, a Thaís e o Eduardo aqui em São Paulo, já começando a vida, eles não pensavam em convênio, porque acho que viram o meu sofrimento lá com convênio. A gente aprende com a parte boa e com a parte sofrida também, né? Não queremos sofrer igual. E aí eles começaram a falar, por que a senhora não larga esses convênios? A senhora já tem um nome bem estabelecido na cidade, já tem uma clientela boa. As pessoas não vão deixar a senhora, né, de receber um atendimento muito melhor, particular, e a senhora vai ter uma clientela boa. Daí lá em Araguari, assim, metade da clientela era Unimed e metade eram os outros 30 convênios. Literalmente 30, gente. Daí eu criei coragem, né, e larguei a Unimed primeiro. Aí as meninas, assim, a gente, para manter esse nível de convênio, você tem que ter muita gente por trás para fazer lá os processos de guias e mandar para os convênios para poder receber 2 meses, 3 meses depois. Então chegou fase que eu tinha 18 funcionários e ia só eu trabalhando na clínica. Aí as meninas da clínica ficaram assim um pouco com medo, porque deu aquela abaixada, né, no atendimento.
Mas logo começaram a chegar os pacientes que não me largavam, graças a Deus, e se submeteram, claro, a pagar particular, porque não queriam me perder, né, como profissional dermatológica. Depois de uns 4 meses, no máximo, eu vi que era muito feliz sem conver. E na verdade, era uma libertação. Aí eu larguei os outros 30 de uma vez. Então, foi em 2 momentos, assim. E a gente celebrou pela liberdade, né, que ela passaria a ter. E aí passei a trabalhar menos, mas ter um rendimento muito maior, por incrível que pareça, né? E viver mais tranquila. E, né, tipo, consegui até diminuir meu número de meninas trabalhando para mim, né? Lógico, gostava de todas elas, mas não eram mais necessárias, muitas delas. E segui assim. E aí, como é que foi Araguari para São Paulo? Conta essa parte também. O natural seria a Thaís e o Eduardo irem para Araguari, porque eu lá sendo médica já há muitos anos, né, com bom nome, então eles iriam para lá. E isso foi o planejamento. Então a ideia seria construir uma clínica para eles irem. Mas os caminhos de Deus são melhores e maiores. Então, depois de escolher o melhor terreno da cidade, no meu modo de pensar, que deu muito trabalho, porque lá tinha 8 inquilinos, e eu comprei o terreno com os 8 inquilinos. Aí foi justiça, porque, né, tinha um comércio de bar na esquina, e o rapaz não saía, não queria sair de jeito nenhum, e entrou na justiça, uma confusão. Aí vamos fazer o projeto para ter essa clínica. E passei por 3 arquitetos. Os 2 primeiros, aí vocês sabem como é esse trâmite de aprovar um projeto na Vigilância Sanitária de Minas Gerais. Então foram 8 anos batalhando com 3 arquitetos, até que o último conseguiu. Só que nesse caminhar aí, e tentando, né, a Thaisinha e o Eduardo tentando ir para Araguari, mas não tinha essa clínica, eles foram mesmo assim. Chegou um determinado momento que eles começaram a fazer a transição, São Paulo, Minas. E começaram a atender lá na Clínica Santa Marta, onde eu tinha 2 salas, mas uma era grande, eu dividi ela em 3 espaços, e eu e a Thaisinha dividia aquelas 2 salas. E o Eduardo, a gente conseguiu uma sala no andar de cima, que alugamos para ele lá, e ele passou a atender cardiologia lá nessa clínica de várias especialidades. Mas eles foram agosto, setembro, quando foi outubro, eles faziam 15 dias São Paulo, 15 dias Minas. O meu esposo foi sair de casa com o Lolozinho no colo, para nos encontrar. Eles faziam uma caminhadinha, sabendo que era a hora da gente chegar em casa, e caminhavam uns quarteirõezinhos com ele no carrinho, né? Quando ele abriu o portão, 3 marginais surpreenderam ele, encapuzados, 2 deles encapuzados, entraram na casa, a Cíntia estava em casa também, e fizeram os 3 de reféns e roubaram tudo o que podia dentro da casa que tinha valor. E com o Lolô lá dentro, o Edmar e a Cíntia. Terminaram de fazer o levantamento lá dos bens, levaram, puseram num carro da Cíntia, trancaram os 3 num quarto, amarrados, e foram embora. Quando a Cíntia conseguiu se desvencilhar lá dos fios de telefone que eles amarraram, abriu a janela e gritou pelo vizinho. Não estava com celular no quarto, telefone, gritou pelo vizinho, e o vizinho assustado me ligou na mesma hora. E eu atendendo o telefone, o Eduardo já tinha acabado os atendimentos, já estava sentadinho lá me esperando a Thaís estava acabando também, que eles escutaram eu falar por telefone, polícia, né, alguma coisa assim, eles ouviram e falaram, o quê? Eu falei, entrou ladrão lá em casa, eles estão lá amarrados, eles saíram correndo, a Thaís sem sapato, e o Eduardo, loucos os 2, coisa que eles nunca tinham passado em São Paulo, foram passar lá em Araguari. E chegando lá, graças a Deus, eles não fizeram igualdade física com eles, né, com o Lolozinho, mas foi um grande susto, um grande trauma, né? E aí, ficaram indo mais alguns meses, novembro, dezembro, janeiro, o Eduardo anunciou, olha gente, a gente viu que quem guarda é Deus, ou aqui, ou lá em São Paulo, a gente está protegida pelo Senhor. E a gente decidiu não vir mais para Araguari.
Bom, eu tive que escutar aquilo e entender, né, que eu podia fazer. Aconteceu uma coisa muito traumática com o Lolozinho dentro de casa, podia ter sido uma tragédia, né, e por Deus não foi. Entendi, engoli seco, abortei o plano de construir aquela clínica e fiquei lá, né. Mas aí, nesse ínterim, entrou esse pessoal maravilhoso do Doctor na nossa vida, o Tiago, o Marco Túlio, e eu recebi um curso deles maravilhoso de gestão na área médica, lá em Araguari, né? Nós éramos um grupo de médicos, dentistas também tinha lá no meio, e aquilo foi me despertando, né, para algo maior. Mas no meio do curso, eu olhava assim para o Tiago e eu lembrava do Eduardo. Até o biótipo físico deles é meio parecido e o Tiago gosta, assim, muito de falar, ensinar. O Eduardo também gosta muito de ensinar, né? Tem um dom nato para ensino. E eu falei, Tiago, você podia conhecer o meu genro, que é o Eduardo. Ah, Isso era mais ou menos outubro, por aí. Sei que em dezembro eu passei o contato de um para o outro e eles se falaram, se conheceram. E deu no que deu. Deu no que deu, veja bem. Estamos aqui hoje colhendo os frutos desse encontro. mover de Deus lá atrás, né? Os pauzinhos de Deus são perfeitos. Daí eu fiquei lá, mas aí eu já dei um plus na minha profissão, na minha clínica, porque com o curso da One Doctor eu ousei sair daquela clínica que eram 2 salas multidisciplinares e alugar um espaço só para mim. Que a essa altura eu já tinha comprado laser, tecnologias, e era aquele tanto de funcionário naquele espaço pequeno, com máquinas e tudo mais, sala de espera pequena, e a gente alugou uma casa boa, bem grande, e lá eu fiquei até há 3 anos. Quando o meu outro genro, o Tarek, né, ele ficou naquela ideia, ele é TI, e ele ficava me trazendo a São Paulo para fazer os cursos. E aí vinha todo mundo, né? Edmar, Naeme, Cíntia. Continuou a mesma tradição. A tradição, familiar. vinha todo mundo para cá. E aí, umas 3 vindas, o Tarek falou, gente, vamos mudar para São Paulo? Mas São Paulo é tão bom, né? E como ele é TI, tinha muito campo para ele aqui. Falei, uai. Daí eu sei que ele falou, ele se declarou para o Eduardo, meu genro, falou assim, você não quer arrumar um lugar para mim trabalhar lá em São Paulo para vocês? Ele puxou o cordão, né? Aí que isso caiu no coração do Eduardo e da Thaís, que aí essa parte é ela que tem que contar, como é que eles geriram esse pedido aí do Tarek. Sei que aí em dezembro, eles passando férias lá, Natal, sentou todo mundo lá no meu quarto, e o Eduardo falou, olha, a gente quer fazer um convite formal para vocês, que é vocês irem todos para São Paulo. Essa conversa já vinha uns tempinhos atrás, né? A gente já pensava nisso. Só que o Edmar, ele falava assim, que isso? Como? As fazendas, o gado, né? Como eu vou levar a fazenda para São Paulo, né? Não tem jeito. Então, a conversa morria ali. Mas nesse momento que ele fez o convite, movido pelo Tarek, quem foi o primeiro a falar que queria vir? Edmar. Foi. Deus faz cada coisa. Quando ele falou, eu quero, eu vou, vamos sim. Eu falei, uai, eu vou ficar? Claro que não, né? Claro que eu quero ir. A Cíntia também, eu vou também. A Cíntia nessa época já era administradora da nossa clínica lá em Minas. Mas aqui em São Paulo tinha um lugar preparado para ela, na clínica GTC. E a Cíntia foi a única que impôs uma condição. Ela falou, olha, eu vou se a Naeme se adaptar na escola. O que aconteceu? Um mês a Naeme estava adaptadíssima na escola. E eu nunca imaginava assim, sonhava, mas não pensava que isso se transformar numa realidade um dia, né? Que eu ficava só pensando assim, gente, mas eu vou viver minha vida inteira longe dos meus netinhos lá de São Paulo, né? Doía o coração de pensar. Eu vejo ele só a cada 3 meses. Aí que eu fazia curso mesmo, porque todo curso que aparecia aqui em São Paulo. Curso aqui em São Paulo. Que eu via mesmo, todos, né? Até, às vezes, nem precisava, que eu já sabia aquilo, cansava de saber daquilo, mas às vezes eu vou e via. Vivia mais aqui em São Paulo que lá em Araguari. Mas aí, quando tudo se concretizou e eu vi, nos Salmos fala que a gente fica como quem sonha, né? Parece que eu ainda estou sonhando até hoje.
É, e a gente nunca tinha feito um convite formal, né, assim que a clínica começou, porque eu não imaginava, né, que, como assim, a minha mãe, né, a minha professora, e que tinha tudo preparado lá em Araguari, ia querer vir, né, pra cá. Mas Deus faz tudo no tempo certo, né, então talvez se a gente tivesse precipitado e feito num outro momento, não ia ter dado tão certo como agora, né. Com certeza não E teria. que mesmo quando eu lembro muito quando eu e o Eduardo a gente foi fazer a proposta formal mesmo, assim, o quanto a gente orou e quando a gente treinou, ensaiou como que a gente ia falar, porque na nossa cabeça a gente achava, é meio absurdo isso, né? A gente fazer o contrário, ao invés de a gente estar vindo, a gente fazer esse convite para eles virem. Mas a gente sentia que era algo de Deus, né? Movendo. E foi. E estamos aqui. E a senhora continua ainda, né? Nessa energia que ela tem, gente, ela é incansável, incansável, porque ela segue tendo a clínica em Araguari e trabalhando aqui, mas ela trabalha assim, acho que muito mais que todas as dermatos da clínica, todas as médicas lá da clínica, porque ela trabalha do começo da manhã, cedinho, até a noite, e fim de semana, e não tem parada, e ainda com a clínica lá, como tem sido, né, conciliar essas duas jornadas aí. E como a gente já tem essa clínica lá, né, há muitos anos, uma clientela muito boa, graças a Deus, Deus mandou uma dermatologista para mim lá, a doutora Giulia, e uma pessoa foi maravilhosa. E eu Maravilhoso. vou a cada 2 meses, tá tendo aquela turminha que não me larga, né? Uhum. E vejo a minha mãe, vejo meus irmãos, vou na minha igreja. E a gente ainda tem fazendas lá, né? A gente olha o que tem, né? Graças a Deus as casas já vendeu todas. E, e vou, assim, a cada 2 meses, mas fico mais aqui em São Paulo mesmo. É. E aí ela citou uma parte, né, que ela começou falando disso e agora também, então, o tempo todo, na verdade, na história, né, a gente cita como Deus foi movendo tudo e a minha mãe me inspira muito também nessa questão da fé, né, que ela ensinou para toda a nossa família e segue ensinando. Então, uma curiosidade, né, agora eu tenho postado um pouco mais de uma faceta aí da minha vida, que é ser professora na escola dominical, que ela contou um pouquinho aqui, e isso foi inspirado nela, né, em tudo que ela nos move aí a não só, né, receber de Deus, aprender, mas o transbordar, né, o passar de diversas formas. Então a gente faz isso em cada paciente que passa pela nossa vida, em cada colaborador, em cada palestra que a gente dá, em cada podcast que a gente vem, né, mas também diretamente lá, né, nas pessoas que vão até a igreja buscar e procurar. Isso a senhora me inspirou a fazer. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho também desses valores, né, que guiam, que norteiam a vida da senhora, né, e que foi desde o começo até agora. O meu pai, né, é uma pessoa que tinha muita sede de Deus e ele tinha caminhão. Dentro do caminhão ele ficava escutando uma rádio chamada Rádio Transmundial, que fala da palavra de Deus, né? E aí ele naquela sede tínhamos um vizinho, seu Alício, com a família toda cristã, e ele nos convidou para ir na igreja presbiteriana lá de Araguari. Eu tinha 6 anos na época. Meu pai foi e é assim, fome com vontade de comer. Logo ele entendeu que aquele vazio do coração dele, aquela sede que ele tinha, era da pessoa do Senhor Jesus, né? E aí logo ele nos presenteou, eu e o meu irmão, Lourival, com uma Bíblia, um livrinho de cânticos, os hinos da igreja. E aí eu cresci ali, aprendi a orar muito novinha, e cresci naquele meio sagrado, né? E aprendi a ler a Bíblia. E até que com os 15 anos eu tive uma decisão minha. Não digo que eu decidi, né? Mas Deus me chamou num culto de sábado que o pessoal da Palavra da Vida foi, Vencedores por Cristo, aliás, e pregaram justamente a questão de que Jesus é aquele que veio morrer por mim para me perdoar e me dar a vida eterna. Então, essa palavra, que é o evangelho mais puro e simples, né? Me alcançou naquele dia, naquela noite, e eu passei a caminhar com o Senhor como o Senhor da minha vida e não mais o Senhor do meu pai, né? E vivendo isso, passei isso para o meu esposo, né? Eu tinha 15 anos na época, com 16 comecei a namorá-lo. Já dei uma Bíblia de presente para ele logo no primeiro aniversário dele, em março.
Aí logo que eu tive, nós casamos, né? E engravidei das meninas, já passei isso para elas também, esse valor mais precioso, que foi que o meu pai me passou, que é a pessoa de Jesus. E segue passando para os netos, ela não perde uma oportunidade de quando está com os netos, de passar algum valor. E existem formas diferentes, né, da gente passar esses valores. Então, tem quem faça mais de uma forma ali prática no dia a dia, mas sem necessariamente ter que citar a palavra, citar um versículo. E é um modo que Deus usa e que ela também usa bastante. Mas ela tem um modo que é ainda mais, eu digo, um ousado, corajoso, porque ela não se envergonha de com quem ela estiver falando, ela fala abertamente sobre Jesus, sobre a Bíblia, né, sobre o versículo, e faz com muito respeito, mas sobretudo com muito amor, com muito carinho, né? Ela não faz porque é uma ordem que ela tem que cumprir, mas ela faz porque quando ela está com uma pessoa e ela pensa o que eu posso entregar de melhor para ela, né? E ela pensa que é isso, ela não se acanha, né? Então, seja com um motorista de um Uber, que ela faz frequentemente isso, né? Com uma paciente, né? E que dê ali essa liberdade dela tocar, né? E além de uma necessidade só dermatológica. E isso é muito admirável, muito inspirador, né? Nos inspira até hoje. E pensando nessa história, eu vou querer terminar com 2 perguntas. Como a gente teve a oportunidade de ouvir um pouquinho, né, de tantas histórias da vida da senhora, se a senhora tivesse que voltar para Neide do passado, né, ou mudar alguma coisa, ou dar algum conselho que a senhora faria ou falaria? Eu creio que na nossa vida profissional tão intensa, a gente passa por alguns momentos difíceis. Às vezes um mau resultado. Às vezes um relacionamento difícil com um colegas. Eu voltaria atrás em algumas coisas, né? Algumas atitudes que me trouxeram um pouco de dor, um pouco de arrependimento. Não faria jamais algumas coisas que eu fiz na minha vida profissional, em termos de relacionamento. Eu acho que seria isso, né? Acho que não precisa entrar em detalhes, mas na vida a gente amadurece, graças a Deus, né? A gente muda e vê que algumas coisas não eram necessárias. Mas talvez por falta que assim, esse lufa-lufa da nossa vida é muito intenso, talvez não precisava ser tão intenso, né? Por falta de tempo, você ora menos, você busca menos a Deus e você fica mais carnal, né? Tipo assim, eu acho que é isso. Não acho não, tenho certeza que é isso. Porque orar tem que ser sem cessar, né, gente? E às vezes você toma atitudes na sua vida que você não ora antes para fazer certas coisas. Vai fazendo impulso, né? Movido por desejos, né? Que isso assim vai ser melhor, mas nem sempre vai ser. Então, às vezes, algumas dessas atitudes não vão ser boas, como não foram. Então, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado, assim, e tirar mais tempo para estar com Deus. Porque a Celina fez o podcast dela antes, eu achei bonito quando ela falou que quando você está bem com você rende mais, né? E eu não digo assim exatamente, vou repetir assim, né, como eu aprendi pela palavra de Deus, quando você está bem com Deus, aí você está bem com você. Isso, o passo antes também, né? Isso. E aí você vai estar bem com tudo que você fizer. Tudo vai dar certo. Se não der, Deus fala aqui na palavra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, né? Que às vezes você fez tudo certinho, às vezes não deu certo. Mas aí também não foi culpa sua. Você fez com a melhor intenção, da melhor forma.
E às vezes não deu certo. Porque medicina é assim, relacionamentos são assim, né? Às vezes não deu certo, não por culpa sua. E de novo, né, me emociono muito com as palavras sábias dela, porque muitas vezes essa pergunta é uma pergunta comum, né, em podcasts, em histórias, enfim, e muita gente às vezes responde, não tá errado, não tem um certo e errado, né, eu não mudaria nada lá para trás, né, na minha história, porque foi o que me trouxe até aqui, e é uma forma de pensar muito genuína também, mas eu admiro esse outro lado, esse outro jeito, né, que a minha mãe tem de pensar com muita humildade, né, de saber sim que aquilo tudo foi o que trouxe ela até aqui, mas que se fosse possível, né, algumas coisas, né, a gente ter aprendido de outra forma para não doer tanto, né, nela e em outro, por que não, né, ter sido feito diferente, essa humildade que é algo que é um ponto, assim, muito forte, muito admirável nela, né, de conseguir reconhecer coisas que podem ser diferentes, né? Ser feitas diferentes. Então, meu muito obrigada por a senhora me ensinar tanto isso. E a última pergunta, que é o que a gente faz para todos os nossos convidados, né? Eu sempre repito que o nosso propósito, meu, do Eduardo, do GTC, é fazer da vida do outro um lugar melhor após nos encontrar, e por isso que esse é o nosso lema do podcast também. Então, por que não a gente perguntar para convidados tão especiais, e hoje a mais especial de todas na minha vida, né? Uma das mais especiais, que se a senhora tivesse uma mensagem final para inspirar as pessoas a fazerem a diferença na vida do outro, o que a senhora diria? Eu diria que o caminho é um só. O caminho é você se abrir para Jesus tomar conta do seu ser, porque você vai ser a sua melhor versão. E você sendo a sua melhor versão, com certeza você só vai ser bênção na vida de todas as pessoas que chegarem até você. Muito bem, então são com essas sábias palavras que a gente termina esse momento de tanta emoção para mim. Muito obrigada por compartilhar, por abrir tantos detalhes com tanta riqueza, né, que nos inspiram muito. E já quero marcar um próximo, porque tem tanto mais para contar, então já fica aqui o convite, que a gente vai fazer mais alguns e contar mais curiosidades, segredos, detalhes. E muito obrigada a você que ficou aqui com a gente até o final. E se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, vou convidar você a se inscrever para não perder nenhum dos novos eventos, podcasts e tudo mais que a gente vai entregar aqui para vocês, né? Com a doutora Neide, convidada aí para próximos, mas muitos outros convidados também. Muito obrigada.